E vamos lá. Quantos clubes do Brasil votam de sócio-torcedor? Vocês sabem? Vou dar um exemplo. Não sei o número. Quantos o clubes número tem? Quantos clubes? Que eu saiba, 3. Inter, Fortaleza... o Fortaleza é o seguinte. Não, o Fortaleza 9. Antes de vir para cá, eu sabia que eu ia ser perguntado, eu fiz o levantamento. Quais? Eu sou cirurgião, eu não ponho o paciente na mesa sem ter certeza do diagnóstico. Cirurgião vascular, relativamente bem sucedido. Eu não vou pôr um doente na mesa sem estar preparado. Aliás, é uma coisa que me decepciona, não é o caso de vocês, mas hoje a imprensa esportiva ela é muito mais opinativa do que informativa. Ninguém vai fazer um programa sem saber, hoje eu estava ouvindo, eu falei, não, eu me recuso a ouvir isso. Eu me recuso, a pessoa não sabia quem tinha sido expulso ontem do jogo do Corinthians e opinando. Mas vamos lá. O Fagner, ele não descansa na entrada. Não viu o jogo, Fagninho, né? O Fagninho é 10. Eu gosto dele também. É o melhor lateral direito da história do Corinthians depois do Zé Maria. Então vamos lá. Eu gosto que ele chega o pau também, eu gosto. Tem 9 clubes do Brasil que votam para sócio-torcedor. Vocês sabem qual é o recorde? Qual é o clube que mais tem sócio-torcedor votando? Internacional. Quantos? Acho que 68 mil. 16 mil votos. Não, mas Por quê? Por quê? Eu vim preparado, porque eu sabia que iam me pôr nisso aí. Por quê? Primeiro, depende do grau de sócio-torcedor que você é. O Corinthians tem Corinthians Minha Vida para votar. Isso. Exatamente. Então são 16 mil votos. Isso. O Grêmio tem mais votante do que o Internacional. Esse é o primeiro ponto. Tem o Vitória da Bahia, o Santos... O Santos não tem clube social. O Fluminense são 2 mil, 3 mil votos. Fortaleza, mas são 2 mil, 3 mil, porque também você não vai comparar, com todo respeito a esses clubes... Só dando a informação em relação ao Fortaleza, o Fortaleza ele não decide o voto dos... O que o Fortaleza fez? Ele pegou o fiel torcedor deles, o sócio torcedor deles, e colocou em votações periféricas da decisão do presidente. Tomadas importantes decisões do clube são feitas através de votação e que é uma coisa interessante também. Fabrício. Você dá um certo poder para o sócio-torcedor participar de forma efetiva nas decisões do clube. Entendeu? Fabrício, não é assim. Por exemplo, o Grêmio e o Inter, o sócio-torcedor, Paulinho, só vota no segundo turno. O Corinthians... e outra coisa aqui que também é outro acontecimento que merece elogios e aplauso do Grupo Renovação e Transparência, que os sócios só têm direito a voto graças a uma emenda, graças à alteração estatutária, dos quais faziam parte e foram redatores os colegas de Felipe chapa Isabella, do Paulinho, Sérgio Alvarenga, Felipe Isabella, Fernando Alba, etc. Mas essa ideia era Grupo Renovação e Transparência. Mas voltando até 2010, até 2010 era indireta. Deixa eu voltar. Por exemplo, no Fernando Alba, que o Augusto xingou ele aí, né? O Fernando é um cara bom, aconteceu, tá lá né? no futebol. Mas vamos lá, aconteceu. Assim como eu xingo o Andrés, assim como eu xinguei o Mário Gobi. Xingou? Eu xinguei, lógico. Eu falei pro Andrés, o Andrés falou para mim, diretor como você, eu não preciso de adversário. Quando eu falei que ele tinha contratado muito e que o marketing do Corinthians era pífio. Mas eu não quero... Eu só vou lançar um segundo, só, cara. Eu só vou para não perder, que é muita mensagem. Senão eu vou perder o raciocínio. Uma mensagem de Israel, do Newton, um superchat de Israel. Eu já vou ler tua mensagem, tá bom? Pode complementar, Então, para complementar, no Internacional, o sócio-torcedor e no Grêmio só vota no segundo turno. Só no segundo turno. Ou seja, o conselho elege os dois e depois eles vão votar. Se o candidato obtiver X% dos votos do conselho, não tem segundo turno. A diferença ainda assim é melhor do sistema do Corinthians, né? A diferença do Inter é que são 4 ou 5. São 4 ou 5 candidatos por eleições. Passa primeiro no conselho. O conselheiro do Corinthians, o conselheiro do Corinthians não participa de eleição a não ser como sócio para votar. Assim como voto eu, como voto o Paulinho, como voto o Zezinho, como voto o Joãozinho. Não, então, resumindo, vocês são a favor... Isso. Já vou. Eu vou falar continuar. Vai lá. Então, primeiro, depende... Nós temos que fazer uma análise profunda. Qual é o sócio-torcedor que terá direito? Exatamente. Outra coisa que tem nesses clubes aí que eu citei, esse sócio-torcedor tem direito a votar, mas não tem direito de ser votado. Então, ele não pode ser candidato. O que nós faríamos? Qual seria a minha ideia? Por exemplo, primeiro, acabar com o Chapinha.
Eu já estou com uma proposta para entregar em conselho, já com um número suficiente de assinaturas. Conselheiros individuais. Individuais. Sim. Essa é a minha proposta. Acaba com essas chapinhas, porque essas chapinhas, infelizmente, acabaram se tornando isso que vocês falaram. Olha, vamos fazer um conchavo aqui, tem 25 conselheiros na chapinha dele, tem 25 conselheiros na chapinha que eu era, que não sou mais. Renovação e transparência. Não é renovação e transparência. Chapinha, eu tô falando de chapinha. Ah, tá bom. Tô falando de chapinha. A gente vai falar ainda disso. Eu tô falando de chapinha, que eu não pertenço mais a essa chapinha. E tem conselheiro lá que pega o grupo, como que você falou, Paulinho? São leões de WhatsApp. Leões de WhatsApp. No WhatsApp coloca uma porção de coisa. Mas na hora de se manifestar no conselho, não se manifesta. Claro, alguns não se sentem à vontade, confortáveis para pegar um microfone e falar. Mas aquilo que foi postado no grupo, por que não posta no grupo do conselho? Então, primeiro, acaba com chapinha. Votos individuais, a minha proposta, vota-se até 5, os 200 mais votados serão os conselheiros e os 50 subsequentes serão os suplentes. Então, primeiro, acabar com chapinha. Primeiro passo. Segundo, o sócio-torcedor, ok. Em que condições? Quais são os sócios? O Corinthians tem o Corinthians Minha Vida, o Corinthians Minha História, o Corinthians Meu Amor. Sim, faz um plano especial para votar. Se vocês não sabem, e eu tenho documento disso, fui eu quem trouxe o sócio-torcedor para o Corinthians. Porque eu estava na Espanha, eu fui visitar o Real Madrid, tinha uma fila imensa e uma fila com pouco. Eu falei, que é isso aí? Por que ser menor? Né? Aqui é sócio-torcedor. Eu virei sócio do Real Madrid naquela época só para poder não enfrentar a fila. Então, quais são os sócios que terão direito? Primeira pergunta. Sim. Segunda pergunta, Paulinho. Quantos anos tem que ter de sócio-torcedor para ter direito a voto? Tem que ter um período. Tudo isso. Então, é por isso que hoje, qual é o clube do Brasil que tem mais sócio-torcedor? Vocês sabem? É o Palmeiras. É o Palmeiras. Em seguida, é o Internacional. O Corinthians caiu bastante. O Corinthians chegou a ser primeiro. É o terceiro. chegou a ser primeiro disparado. Então, o sócio... Agora, o que eu acho interessante é que só no Corinthians, hoje, em São Paulo, se cobra do sócio-torcedor. Por que o Palmeiras não tem sócio-torcedor votando? Pois é. Por que o São Paulo... A eleição é indireta. No Palmeiras a eleição é indireta pelo conselho. É o conselheiro. Não, o Palmeiras tem uma dona. Então, não. É outro sistema. Não, Cascão. É uma mecenas, Cascão, a gente sabe que é. Cascão, eu sou corintiano. Eu não uso verde de forma alguma. Nem para operar, para no centro cirúrgico, eu uso verde. É eleição direta também, é conselheiro. Agora, nós não podemos negar que ela é competente. Não, eu não estou negando que ela é competente. Eu só estou falando que ela é dona do Palmeiras. Mas ela é competente. Ela é competente. Eu não uso verde para nada na minha vida, para nada. Mas, ou seja, o Palmeiras não tem sócio torcedor. O São Paulo, quem vota são os conselheiros. O sócio vota no Cascão para conselheiro, no Fabrício para conselheiro, mas quem vai eleger o presidente é o conselheiro. Mas isso não é que o São Paulo faz que é certo, né, Calil? Assim, não, a gente está discutindo o sistema social. Por alguns motivos, tá talvez. Errado. Pergunte se o Flamengo o Corinthians é um time... ou coloca em discussão o voto do sócio-torcedor. Mas assim, algumas coisas levam... Nós estamos falando de voto de sócio-torcedor. Mas algumas coisas levam a gente a pensar de que a torcida tem que ter voz na hora de eleger, porque o Corinthians é o time do povo. Eu vou te dar um exemplo da democracia. Eu vou te dar um exemplo aqui de democracia. O Corinthians nós temos que debater em que condições. O Corinthians ele só é o que ele é, ao contrário do que o Gobi disse, não por causa da renovação e transparência que ele é grande. Ele é grande por causa da torcida dele. Perfeito. O Corinthians é grande desde 1910. Porque o Gobi veio aqui e falou que se não fosse a renovação e transparência, o Corinthians seria um time. É grande ele falou aqui, o Corinthians é grande desde 1910. Então, o Corinthians, viu, desculpa, você vai falar. O Corinthians é grande porque ele viveu, e você viveu isso, eu não vivi, infelizmente gostaria de ter vivido isso, 23 anos, que não foram 23 porque a gente ganhou em 66. Ganhou em 66. De uma torcida que gostava do time, independente se ele ganhava ou se ele perdia. Até hoje. Então, essa é uma... Exatamente. E essa é uma das explicações que obrigam obrigar, ninguém é obrigado a nada, mas enfim, a direcionar a participação maior da torcida para eleger o seu presidente. Não, vou te dar um exemplo aqui. Você falou de atitude, né? Uhum. Em 2000, a minha chapa foi eleita em 2020, a 82 ela foi eleita em 2018, 2020. 2020 eu já fazia parte. 2020, no último mandato, 21 até 23, tiveram as propostas para as reformas estatutárias.
a minha chapa 82 elaborou as propostas dela. Na proposta contemplava o voto do fiel torcedor. Lógico, se discutindo. Tem que ter tempo, né? Tinha lá um sistema que nós colocamos, tinha que ser sócio-torcedor há pelo menos 5 anos. Agora, em 2000, nós apresentamos em 2021 a proposta da alteração estatutária. Semana passada o Metaleiro veio aqui e eu acompanhei a entrevista dele, tá? O Metaleiro, ele esqueceu de alguns dados. Então vamos lá. Lá em 2018... Cuidado, hein? Não, Cuidado não tem problema. Não tem problema. Fala pra ele. Pelo amor de Deus. Em 2020, na eleição de 2020, a chapa 54 não entrou, que é a chapa do pessoal dos Gaviões, que era agora 85. Sim. Tá. Eu liguei pro Tiquinho e falei, Tiquinho, quais são as propostas que vocês têm? Ele, eu posso te mandar? Falei, pode. Ele mandou as propostas. Eu passei para os membros da 82, todos concordaram. Todos assinaram a proposta que veio da 54, que não era eleita. O Mário Gobi assinou. Eu liguei pro Mário Gobi e falei, Mário, dá uma olhada assim, assim, assim. Ele falou, manda para mim. Aí eu mandei para ele, no dia seguinte ele me ligou e falou, olha, avisa o Tiquinho que eu vou assinar. A proposta do pessoal dos Gaviões chegou até a Comissão de Reforma Estatutária assinadas pela minha chapa, pela chapa 82. O Metaleiro esqueceu de dar esse dado aqui, falou que falta atitude, mas nós pegamos as propostas, e o Tiquinho pode comprovar, e eu tenho a documentação disso. Nós pegamos todas as propostas que a chapa 54, que é uma chapa só de membros dos Gaviões da Fiel, queriam fazer de alteração estatutária no Corinthians, e nós protocolamos. Então... Atitude política. Então, o resumo é de que os dois são favoráveis a que o torcedor vote. Não pode ser automático. Não, lógico. Em algumas condições. Isso, algumas condições. Temos que discutir isso. Uma outra proposta minha, sim, Paulinho, seria a seguinte: olha, vamos criar o clube hoje. O título custa R$3.000 e paga-se entre 200 e 250 mil aproximados, eu não vou números exatos, por mês. Esse sócio, eu, Paulinho e tantos outros que somos sócios, nós podemos usar as piscinas, podemos, em tese, jogar tênis, em tese, jogar bocha, jogar futebol. Usar churrasqueira. Nós podemos fazer parte de tudo o que o clube nos oferece. Então esse é o sócio patrimonial, o sócio remido. Qual seria a minha proposta? Vamos formar um tipo, ou uma maneira, um módulo de sócio torcedor, cujo sócio torcedor não vai pagar R$3.000 pelo título, nem pagará uma mensalidade de R$250 mensais. Esse sócio torcedor, ele poderia ser sócio do clube, pagando... hipoteticamente, valor menor, R$1.000, R$1.500 pelo título. Ao invés dele pagar R$200, ele paga 150 ou 100, números a serem debatidos, sem ter direito a usar as dependências do clube. Até porque, só complementando a ideia, até porque a torcida do Corinthians ela é enorme na cidade de São Paulo, ela é enorme no estado de São Paulo, ela é gigante no sudeste do Brasil, no sul do país. Então tem muita gente que nunca veio a um jogo do Corinthians. Só complementar. Ele poderia, por exemplo, votar também no clube pagando um valor X durante um tempo, tem que ter ali também uns 3 anos. Sim, lógico. Durante os 3 anos você tem o teu título de eleitor do Corinthians. Porque o cara não usa nem para ir ao jogo, porque ele não tá em São Paulo. Sim. Ele não usa. Então, e por que isso não acontece? Por que isso não vai pra frente? Porque é o que eu estou lhe dizendo, porque nós temos que debater isso de uma forma proativa. Qual é o sócio que terá direito? Todos, os 3. Minha vida, minha história, meu amor. Primeiro ponto. Segundo, ele tem que ser associado do clube, ele tem direito a votar e ser votado, porque num desses clubes aí, eu não vou citar nomes, em 2 ou 3, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Então, é outro ponto a ser debatido. Sim. Quanto esse indivíduo vai pagar por mês para ser sócio do Corinthians? Qual é a categoria que ele pertence ao sócio torcedor? E da mesma forma que ele tem que ser adimplente para o clube social, para fazer parte do também para votar. Também ser adimplente no sócio torcedor. Por quanto tempo?
Por que a gente não começa? Por que não... Começa. Aí vai na atitude, mas em que momento que isso já está proposto, não, já está... Vou te dar um exemplo. Não, o conselho novo assumiu agora, em janeiro. Eu sei, mas é uma coisa tem que mudar o estatuto. Vamos lá, vou dar um exemplo. Complementando o Calil aqui, o Calil vai gostar da ideia. Depois eu vou falar um negócio do estatuto, Paulo, que me mandaram aqui, que questiona um pouco aquele negócio de se o cara pagar, consegue... termina o que você tem para dizer. Complementando aqui a ideia do Calil, o Calil vai gostar da ideia que nós sugerimos lá na última comissão de reforma estatutária, que infelizmente não andou. Nós criamos ali, propusemos, a criação do sócio-votante. O que é o sócio-votante? Você imagina um sujeito que mora no Mato Grosso, sujeito que mora no Paraná. Por isso tem uma torcida enorme no Paraná. A maior torcida do Paraná é injusto esse cara ser sócio do clube, pagar R$190 por mês de manutenção do clube, se ele mora no Paraná. Que ele não vai usar o clube. Então, mas é um outro módulo. Perfeito. Isso é outro módulo. Você cria o quê? O sócio votante, ele paga, lógico, tem um pedágio ali, tem que ficar um tempo como sócio. Uma vez por ano ele vai ter direito a um day user lá no clube. Isso que eu ia falar, mais até. Uma vez por ano. Isso, 2 ingressos por ano. A serem batidas. Para ele vir fazer o tour, ele vai ter... em agosto de 2025, ele programa com a família dele o fim de semana Corinthians. Ele sai do Paraná, ele vem de avião para São Paulo ou de carro, se ele quiser. Ele tem direito a algumas coisas. Ele tem direito a ir no clube, passar o sábado no clube, aí no Memorial, no outro dia ir na arena com a família, assistir o jogo e voltar para casa dele. São regras a serem debatidas. E na época da eleição ele vem votar. São regras a serem debatidas. Agora, o que nós não podemos deixar de lado é que apenas, se nós temos 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, são 40 clubes da elite do futebol brasileiro. E apenas 9 têm sócio torcedor com direito a voto. E os que têm o maior número de votantes são o Grêmio e o Internacional. Não, apenas 9 não, praticamente um quarto dos clubes. Cascão, que é um número significativo. Tudo bem, eu não estou dizendo que é insignificante. Pelo contrário, eu até digo, e eu fui, de certa forma, até... deixa pra lá, eu não vou usar o termo, mas eu... Quer xingar os caras? Pode xingar. Não vou xingar ninguém, não é minha índole, muito menos a minha formação. Tá bom. Mas nós... Qualquer coisa, você me fala que eu xingo. Não, nós obtivemos 40% dos votos na eleição do Corinthians, para presidente do Conselho, não é um número desprezível, mas alguns acham que esse número, fica com teus 40%. Mas são 40% que, sem dúvida alguma, e também quero deixar claro que aqui não estou falando de segundo turno, nem de terceiro turno, nem de quarto turno. A eleição foi legítima, incontestável, mas é um número significativo. Foram 109 conselheiros e certamente esses 40% que nós obtivemos abraçarão algumas ideias deste grupo ou destas pessoas que nos representaram. E as nossas ideias podem sim ser debatidas. Você pega só um gancho em cima disso? Claro. Que o Calil falou? Você quer perguntar alguma coisa? Não, em cima disso, porque é algo que você falou logo depois da eleição do Tuma, e que eu queria ouvir de você de novo, que você falou que a renovação e transparência acabou. Naquele antigo desenho acabou. Agora, nós não podemos... Você faz parte da renovação e transparência? Não existe mais renovação e transparência naquele desenho. Hoje eu sou